relaxar a nossa mente, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao Pai Celestial por nós estarmos aqui novamente, buscando um pouco mais de fortalecimento, de esperança, de luz, que cada um possa levar consigo tudo de bom que vieram buscar nesta noite. Possamos ouvir essa irmã e cada um de nós tirar proveito que nos for passado. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui buscando aprender, né? Todas as vezes que nós nos propomos a falar sobre alguma coisa, a pensar um pouco sobre alguma coisa, nós estamos aprendendo, com certeza todos nós. Quem fala aqui na frente aprende da mesma forma de quem está sentado. Então, hoje, pensando sobre a palestra e algumas experiências vividas agora, há poucos dias, me veio o tema que para mim é um dos temas centrais do Espiritismo, que é o Consolador. Então, falar um pouco sobre o Consolador, sobre tudo que o Espiritismo traz de entendimento e de acalento, e tem trazido para mim, para o meu coração e para a minha vida. Então, tendo isso como um das promessas de Jesus, né, que ele deixaria, ele iria, mas deixaria o Consolador. Então, eu acredito que muitos de nós, se não todos, viemos parar aqui, de certa forma, buscando esse consolo, né? Buscando respostas que muitas vezes a gente não encontrou em outros lugares, muitas vezes a gente não encontrou dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Então, se propor a vir a um lugar, a sair da zona de conforto, como muitas vezes a gente fala, nos traz essa consolação e esse aprendizado. Então, quando nós pensamos na palavra consolo, logo nos vem à mente que o consolo, ele é algo que a gente necessita mediante a uma situação de dor, de sofrimento, né? Então, a grande maioria de nós que está aqui hoje veio até aqui pela dor, pelo sofrimento, né? Pelas respostas, por amenizar sentimentos que às vezes não sabe lidar, por amenizar vozes ou dar nome a sentimentos que são difíceis, desconhecidos, às vezes descontrolados. Então, o sofrimento, a dor, que precisam de consolo, né? As nossas mazelas precisam de consolo. Que se nós não tivéssemos as nossas dificuldades, as nossas lutas, nós não precisaríamos de consolo. E talvez nós não estaríamos aqui hoje. São essas mazelas, essas lutas que nos trazem ou que nos fazem ir além, buscar um entendimento do porquê aquela situação está acontecendo comigo, ou porquê essa situação está se repetindo na minha vida, por que eu me considero ou eu me vejo sofrendo, passando por essa prova, por essa provação, por que eu preciso entender isso, o que eu preciso aprender com isso, né? Porque se eu não conseguir aprender com essa prova, com o motivo que me trouxe até aqui, para buscar esse acalento, esse consolo, essa prova ela vai se repetir.
E não quer dizer que essa prova não vá se repetir quando tu entender o motivo que tu veio até aqui. Quer dizer que talvez tu vai saber lidar melhor com essa prova. Talvez tu vai entender o que essa prova veio te trazer. O que essa prova quer te mostrar, o que essa situação difícil, essa pessoa difícil, o que essa provação quer te mostrar, quer te fazer evoluir, quer te tirar do lugar onde tu está, quer abrir a tua mente para outros lugares, porque um Deus que é um Deus bom e um Deus justo, ele faz com que nós vivamos e presenciemos essas situações para que essas situações venham, né, conforme a grande maioria delas, por nossas escolhas, por nossas vivências, tanto nessas vidas como vidas que antecederam, mas para que essa situação não seja um aprendizado em vão, ela precisa ser experienciada e vivida, tendo em vista o aprendizado dela, não só para ser aplicado aqui, mas para levar esse aprendizado para si. O nosso grande mestre Jesus, em sua passagem pela terra, nos falou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os nossos sofrimentos, as nossas misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele os enviará outro Consolador. Outro Consolador no sentido que Jesus foi o nosso primeiro Consolador, né? Quando ele esteve encarnado, uma das coisas que ele mais fez, além de amar, de compreender, foi consolar, né? Ele consolou os discípulos, ele consolou as pessoas que o seguiam, ele consolou muitas vezes as pessoas que não acreditavam e depois de estarem com ele passaram a acreditar e a vivenciar aquilo que ele ensinou. Então ele foi um grande consolador e ele é um grande consolador da nossa alma, né? Que quando nós estamos no nosso íntimo e nas nossas mazelas, uma das primeiras coisas que eu pelo menos peço é a ele, né? Que me console, que me ajude a enfrentar aquela situação, a aprender com aquela situação. O outro Consolador, a fim de que esse Consolador fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas vós o conheceis, pois ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. No sentido daquilo que nós sempre falamos, que quando Jesus esteve encarnado, muitas coisas ele precisou falar em forma de parábolas, em forma de figuras de linguagem ou de histórias, as próprias parábolas sendo histórias que às vezes as pessoas tinham dificuldade, algumas, de entender. Elas perguntavam, mas mestre, o que isso quer nos dizer? Porque a grande maioria não estava pronta para receber aquelas palavras sem aquele véu, sem aquela... não estava pronto para receber aquelas verdades nuas e cruas, como a gente diz, né? Precisava ter aquele entendimento inicial das verdades eternas para
começar a absorver aquilo, né? E para depois ir trabalhando aquilo e à medida que os séculos fossem passando, fossem entendendo aquilo e aprofundando, como hoje a gente tenta fazer. E ainda hoje, 2000 e poucos anos depois, nós temos dificuldade de entender coisas que hoje parecem muito simples daquilo que ele falou, e às vezes não só de entender, mas de pôr em prática, né? Então, ele falou que esse Consolador, ele viria para tirar o véu de muitas coisas e para falar de uma forma que fosse mais clara para que a gente pudesse entender. Então, muitas vezes, quando a gente pega a literatura, pega o Evangelho e precisa ler alguns textos desse próprio Espírito da Verdade, que né, se fala que é Jesus, esse Espírito da Verdade, de outros espíritos que contribuíram, as mesmas parábolas, elas estão explicadas de uma forma mais clara que a gente consegue entender. Tem a parábola ali, e aí embaixo ele fala, né? No caso, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Às vezes as pessoas pensam que esse aliviarei quer dizer que a gente não vai ter mais provas, né? Mas bem pelo contrário, né? Quer dizer que nas nossas provas ele vai estar conosco, nós não estamos sozinhos enfrentando as nossas provas. Que nas horas que nós tivermos as nossas dificuldades, que todos têm, ele vai estar do nosso lado. E quando a gente precisar do colo do consolo, também igualmente, né? Quando adentramos a casa espírita, muitos de nós, ousaria dizer que a maioria, busca consolo. Porque alguma pessoa lhe falou que foi lá e que teve uma boa experiência, porque alguém falou que foi lá, que sentiu uma coisa boa. Não necessariamente, e não que nós aqui que estamos na frente, e com certeza não, nós não vamos falar tudo que a pessoa quer ouvir ou que ela precisa ouvir. Precisa sim, talvez, mas com certeza a fala que serve para um, ou a sementinha que é plantada no coração de um, ou o consolo que é dado com um abraço, com uma palavra, com um entendimento para alguém, essa sementinha ela sempre germina, né? Então a gente precisa sempre ter esse, quando nós viemos aqui nos propor a falar sobre algum tema, ou quando as pessoas que trabalham aqui, nós que trabalhamos aqui, nos propomos a escutar, e hoje nós estávamos falando sobre isso no estudo, que às vezes uma palavra que nós falamos pode servir de consolo, mas ela também pode ferir muito, né? Então a gente tem que ser cuidadoso com as nossas palavras, com aquilo, com o ambiente que nós estamos, que às vezes nós somos induzidos, não, porque a gente fala, né? O que a gente permite que processe no nosso cérebro, e às vezes a gente não tem aquele filtrinho, sai. Então, às vezes quando a gente está num ambiente que às vezes tu sabe que é propício a tu fazer um comentário desnecessário, a tu não fazer uma palavra ou uma fala que encoraje, que traga um consolo, um amor, às vezes é melhor tu estar num ambiente um pouco mais recluso, no teu lugar, não estar naquele ambiente propício a tu, de repente, com todas as tuas vicissitudes, com todas as tuas dificuldades de ser humano, propenso a fazer aquele comentário desnecessário, né? Então, que nós sejamos aquela pessoa que esteve aqui e que leve também isso daqui, né? Que não, porque muitas vezes é muito mais fácil para todos nós pormos em prática aquilo que nós aprendemos aqui dentro, que é um lugar propício para isso, né? Porque lá fora
a gente sabe que os ambientes são propícios muitas vezes para o contrário, para a gente falar mal, para a gente falar o que não deve, falar o que não sabe. Então, se fala que é muito mais fácil ser espírita dentro do centro espírita, né? Mas o lugar que a gente precisa praticar o espiritismo, principalmente, é fora do centro espírita, né? Então, muitos de nós que chegamos aqui muitas vezes, a grande maioria chega buscando esse consolo, buscando ser acolhido, orientado, e que nós que participamos aqui, que estamos muitas vezes nos estudos, nas reuniões, também possamos levar isso para outras pessoas, não de forma a impor, né? Porque algo que é imposto, muitas vezes ela não acontece, justamente por ser uma coisa que não é natural da pessoa. Mas sim plantar aquela sementinha, hoje a gente ouviu e está falando sobre o consolo, plantar aquela sementinha no sentido de consolar alguém que te chega com uma situação, que te fala de uma coisa, de uma vivência difícil, dizer, não, olha, isso me aconteceu, ou contar a tua vivência, a tua experiência, ou dizer, olha, de minha parte, o que eu puder te ajudar, nem que seja com um abraço, eu acredito que tu deve tentar mais uma vez, lutar mais um pouco, seguir. Então, esse consolo, além da fraternidade, está na oportunidade do estudo, do aprofundamento nas lições de Jesus. Ele veio a consolar, ele nos pediu o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Falando em consolo, eu estive agora, essa semana, justamente por isso que eu pensei nesse tema, e com certeza eu não pensei nesse tema sozinho, porque eu estive num centro espírita em Nova Prata, esse final de semana, e pensando assim, desde o início, que se fosse para eu ir, que as coisas iam se organizar de uma forma, porque é bem longe daqui, né? As coisas iam se organizar de uma forma que desse certo para eu ir. Então eu fui lá conhecer esse lugar que eu fui recebida assim de uma forma extraordinária, e todas as pessoas que chegaram lá também foram recebidas. E isso que a gente fala assim do acolhimento, né? Do carinho daquelas pessoas que estavam lá para trabalhar, que abdicaram do final de semana, abdicaram da sexta, do sábado e do domingo para estar lá para servir, para consolar. E eu fui lá, na verdade, pensando que eu iria só por conta das psicografias que tinha lá, né? Que é uma coisa que traz muitas pessoas para o centro espírita, para a doutrina, que leva muitas pessoas a buscarem, né? E, na verdade, quando eu cheguei lá e eu fiquei 2 dias lá, já começou na sexta e teve sábado e domingo, mas eu não consegui na sexta, então nós fomos no sábado e no domingo. Quando a gente já chegou lá, a gente já foi muito bem recebido, né, por pessoas que nós não conhecíamos ninguém que estava lá. Foi eu, a minha irmã e uma amiga nossa, fomos juntos. E aí nós recebemos esse abraço na entrada, um desejo de boas-vindas, um desejo que desse tudo certo. Então nós, durante as psicografias, que eram na parte da tarde, nós escutamos palestras e tinha um senhor também que cantava. Então, assim, cada momento daquilo que nós pudemos experienciar ali foram momentos, assim, com certeza que tinham sido preparados para que a gente pudesse estar lá e viver e entender, principalmente, esse consolo que a gente tanto fala, e que lá a gente recebeu muito e que a gente recebe aqui também. As cartas se dizem cartas consoladoras, né? Então os médiuns sempre falam e falaram lá que não esperassem
que recebessem cartas de alguém falando como tinha sido o desentendimento antes da morte, apontando um culpado, que as cartas elas tinham o intuito de ser cartas consoladoras, cartas que trouxessem coisas boas, que o intuito deles era de alguma forma levar esse consolo para as pessoas, e o trabalho deles era esse, e foi o trabalho que eles abraçaram, que eles escolheram. Então, durante essas palestras, que não eram palestras, na verdade, eram as pessoas contando as suas experiências, né? Pessoas que já estavam ali há muito tempo, pessoas que vieram de outras cidades, mas todas elas que vieram pela dor, né? O senhor que tocava violão, ele chegou, se apresentou e começou a contar a história dele. A filha dele desencarnou na tragédia da Kiss. Aí ele contou que ele tocava violão na igreja, já na igreja católica, que por muito tempo ele pensou em parar de tocar violão, porque, né, as coisas simplesmente perdem o sentido quando uma coisa assim acontece. E ele precisou lembrar que a filha dele gostava que ele tocasse, que ela gostava de cantar junto com ele. Então ele tocou músicas assim que nos conectaram com a espiritualidade de uma forma que às vezes a gente pensa que só as palavras ou só o toque, o passe, mas aquelas músicas foram a forma dele de nos consolar e de nos conectar à espiritualidade assim de uma forma muito linda. Então aquele depoimento dele e a música que ele tocou lá foi uma homenagem muito linda para a filha dele. Também a gente teve mães, muitas mães, né? Assim, muitas mães, muitos pais que precisaram entregar os filhos, né? Naquela inversão de ordem que a gente chama, né? Que a gente acredita sempre que nós, pais, precisamos e devemos ir primeiro que os nossos filhos. E aquelas pessoas com uma força, assim, sobrenatural para falar daquilo que passaram, daquilo que viveram, consolando outras pessoas, falando em seguir, do como elas usaram a dor do luto, né? Que é uma coisa que quando a gente fala em consolo, muitas vezes o consolo é um consolo do luto de uma pessoa que está enfrentando essa situação, como eu disse, daquele pai que precisou entregar a filha, né? E que precisou buscar forças porque tinha outra filha, tinha a esposa, e eles precisaram encontrar forças para continuar vivendo e ressignificar aquilo. E não que aquilo, todos os dias, seja algo fácil de lidar, né? As mães nos falaram muito sobre a vivência do luto, o tempo do luto, que é um tempo de cada um, né? Que a gente não pode medir o tempo pela nossa régua ou pela nossa vivência, que cada um tem um jeito diferente de lidar. Tinha mães que tinham, os filhos tinham desencarnado há 15 anos, e ela mesmo assim disse, olha, tem dias difíceis, tem dias que eu questiono, tem dias que eu quero ficar deitada, que eu quero viver aquilo ali e viver a minha saudade, né? O meu momento. Então, assim, nós fomos a Nova Prata por conta de buscar uma carta da minha mãe, né? Que ela desencarnou no ano passado, em dezembro, que foi um momento mais difícil que eu já passei na minha vida e que a minha família já passou, e que eu já frequentava a doutrina, assim, né? Mas ainda de forma mais superficial, assim. Tenho buscado hoje aprender mais, né? Principalmente vivenciar, né?
não só aprender a teoria, mas pôr em prática. Então nós fomos lá em busca desse consolo, mas a gente recebeu muito mais do que isso, né? Nós recebemos vivências de pessoas muito generosas, né? Que dividiram as experiências conosco e nos mostraram que é possível, né? Continuar a seguir, que nos consolaram, que consolaram a minha amiga que estava junto, que perdeu as duas filhas. Então, assim, quando a gente olha para a dor do outro, muitas vezes a gente vê que a nossa dor é pequena, né? Não se fazendo uma comparação, mas quando a gente se propõe a ir num lugar assim que fala muitas vezes de consolo, a gente escuta tanta coisa, tantas histórias difíceis que a gente pensa, nossa, mas realmente eu acho que se essa pessoa conseguiu seguir depois de tudo isso que ela passou, eu acho que eu também consigo. Acho que se eu fizer um esforcinho, eu acho que eu consigo. Então, essa oportunidade foi muito grandiosa, né? Trouxe um consolo diferente daquele consolo que a gente conhecia, trouxe um consolo de generosidade mesmo, de abraço, e foi uma coisa que eu senti muita vontade, estando lá, de abraçar, de agradecer as pessoas que estavam lá, da pessoa que colocou água na porta, da pessoa que estava controlando as entradas, da pessoa que foi lá ler a carta para nós. Então, eu acho que é muito válido, assim, e às vezes nós pensamos assim, eu estou consolando tal pessoa, mas na verdade é tu que está sendo consolado. Quando tu se propõe a ouvir, a amparar, a falar alguma coisa boa para a pessoa, né? É nós mesmos que estamos sendo consolados. Muitas mães, né? Contando do seu luto transformado em luta, o sofrimento vivido com resignação. E no Evangelho nos pergunta como é que é possível nós vivermos, nós agradecermos, né? Por aquele momento difícil. Questionado, os espíritos questionam como é que eu vou agradecer por esse momento difícil que eu estou passando. Porque se eu estou passando por ele, eu só consigo ver as coisas ruins dele, eu não consigo ver o que de benefício isso me traz. Então, há de se entender que esse sofrimento vem como uma expiação do passado ou mesmo da nossa vida presente. E na destinação da Terra, né? Que ainda é um mundo de provas e expiações, né? Que daqui a pouco nós vamos passar a um mundo regenerado, mas que esse mundo regenerado ele depende de nós, né? Não vai ser ninguém que vai vir aqui como um salvador da pátria e vai nos fazer. Não, é nossa mudança interna, é a nossa busca, é o nosso aperfeiçoamento, é o nosso conhecimento. Deus, ele quer e ele vai e nos criou com o intuito de que um dia nós sejamos perfeitos, mas isso depende de nós, né? A nossa busca e nosso aperfeiçoamento. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para ele os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, que todos nós levemos essa vivência assim de consolador para as nossas casas, para os nossos ambientes de trabalho, que nós sejamos aquela pessoa que acolhe, que abraça, que o consolo muitas vezes é ouvir a outra pessoa sem dar grandes opiniões, sem fazer grandes julgamentos. O consolo muitas vezes é um abraço, o consolo muitas vezes é escutar aquela pessoa que vai falar do luto pela milésima vez, que vai falar
da pessoa que perdeu, que desencarnou pela milésima vez, e tu vai escutar aquilo com todo o teu carinho possível e abraçar aquilo e entender que aquela pessoa precisa falar sobre aquilo para se curar. E que todas as vezes que nós pensemos que está sendo difícil consolar, que está sendo difícil dar a mão para alguém, que a gente lembre da oração de São Francisco, né? Que ele nos falou pediu que o Senhor nos faça um instrumento e que ele fala que é melhor que nós consolemos do que nós sejamos consolados. Então, que antes de nós reclamarmos, de ter que dar a mão para alguém, de ter que ouvir aquilo, nós pensemos que bom que hoje sou eu que estou consolando, porque quem sabe amanhã vou ser eu que vou precisar ser consolado. De minha parte é isso, agradeço muito a vocês, espero que a sementinha seja plantada, que nós possamos levar ela no nosso coração, para a nossa vida, que assim seja. Obrigada, Pai Celeste, pela presença de cada irmão, cada irmã, por aqui passaram. Que o Senhor abençoe a todos e que cada um possa retornar aos seus lares e ter uma boa noite de tranquilidade, um amanhecer cheio de luz, cheio de bênção. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair